filme libera amanhã, tá ligado? Mas plantão que hora? Começa às 4. Eu acho que nunca dá para precisar exatamente quando surge a ideia de fazer um filme, mas dá para sempre você conseguir detectar em alguns momentos que você teve ideias que depois acabaram concluindo para aquela ideia inicial do filme. Uma das ideias surgiu um dia que eu estava andando de madrugada e vi a cidade completamente assim vazia. Daí surgiu a possibilidade de tentar registrar essa cidade dessa maneira, que seria uma perspectiva um pouco mais próxima da melancolia, da desolação. Eu poderia dizer até que é um documentário sobre uma Londrina que necessariamente não existe. A gente filmou sempre em Londrina, mas nunca tentando ter aquela preocupação de informar o que é a cidade, ou tentar achar alguma verdade pela imagem ou pelo filme no todo, do que seria Londrina, assim, nesse ano que ela completa 70 anos. A ideia sempre foi tentar investigar a cidade do ponto de vista estético, em que a gente tivesse sempre preocupação com a composição do quadro, com as formas, as cores, com coisas que nos interessassem de maneira sempre subjetiva, nunca objetiva. No início eu trabalhei com a ideia de retratar a cidade sobre três temas, que seria a natureza, o urbano, o concreto e a noite. Posteriormente eu ampliei a ideia da noite para o imaginário, que incluiria também as cenas noturnas e também incluiria algumas cenas um pouco mais próximas do abstrato. Fiz o convite para o Rico Barnabé fazer a música, passei esses 3 temas para ele e comecei a fazer a pré-produção do filme. A gente fez um trabalho de direção de arte, que foi a pesquisa visual dessas locações. Houve primeiro uma pesquisa das locações que seriam interessantes para a gente, nesse sentido visual. A gente selecionou cerca de 300 locações. Depois dessa primeira seleção, foi feita uma segunda seleção para onde seria mais interessante filmar, a partir de cerca de 2.500 fotos. Com essas fotos e com a seleção de locações, a gente tinha uma ideia do que poderia ser o filme, né, de todo o potencial de investigação que a gente poderia conseguir realizar. O filme não conta com aquela ideia de tentar apresentar uma história, o filme não vai contar uma história sobre Londrina. Também não vai tentar seguir aquela fórmula de introduzir um tema, desenvolver e depois concluir. Eu vou trabalhar mais com tensões, distensões, associar algumas imagens que têm alguma relação, mas nunca com essa preocupação objetiva. O interessante da música do Arrigo, que ela também mantém essa ideia de não ter introdução, desenvolvimento, clímax, e ela sempre apresenta digressões, assim, fugas, o que me possibilita também conseguir fazer esses deslocamentos assim, dos temas durante o filme. Uma das qualidades da música é a densidade delas, e elas chegam a apresentar às vezes um certo tom soturno, assim, um pouco mais pesado, um clima próximo àquela desolação que eu queria no começo do filme. Então vai assim, servir perfeitamente algumas imagens que a gente conseguiu captar. O Rodrigo era um cara assim organizado, sabe? E que ele tinha uma série de planos na cabeça, né? Os objetivos estéticos dele eram bem claros e tal, e eu achei interessante isso. Eu tinha uma ideia de como é que seria o filme, e também porque é um filme sobre Londrina e tal, né? Isso também pesou bastante para eu topar fazer, né? Eu achei que seria uma coisa interessante de fazer. Eu poderia explorar um trabalho de composição mais livre, né? Porque também a música serve como motivo de montagem do filme, né? Auxilia a montagem dele. Então isso foi uma coisa que eu levei em conta também. Você começa compondo, assim, pensando em alguma coisa, mas fica tudo abstrato, né? A música é um negócio muito abstrato, né? Então aí você vai seguindo as ideias musicais que vão aparecendo e vai procurando estruturá-las. Fiz uma música que, como a música não tem nenhum texto, a associação com a cidade talvez ela exista através da minha memória afetiva. Esse tipo de coisa deve estar refletido aí, né?